Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a melhor versão. A gente sabe que todo brasileiro é um empreendedor nato e a gente tem que estar muito ciente perante as leis. Para isso, eu trouxe um especialista da área. Para você que é aposentado, você que é pequeno, médio ou grande empresário, você vai ter todas as informações necessárias para você fazer o seu negócio dar totalmente certo. Eu trouxe aqui a Advocacia Romário Bezerra. Gente, muito Tudo obrigado bom? por estar aqui. Bem, Ezequiel, bom dia. Muito obrigado. Gente, eu quero saber de tudo, saber de tudo. E eu quero começar logo com uma pergunta, porque eu sei que história todo mundo conhece. A Uhum. pergunta é o seguinte: sobre essas informações que teve muita propaganda na TV e televisão falando sobre aposentado, que o cara pode pegar, e essas pessoas que nunca contribuíram com nada e agora são maiores de 65 anos e querem receber alguma coisa. Recebe ou não recebe? Como é que funciona isso? Essa é uma informação muito importante porque tem sido muito bem propagado por aí, como você colocou, que a pessoa que nunca contribuiu com o INSS que ela tem direito a receber aposentadoria. Não é aposentadoria. E não é qualquer idoso ou deficiente que vai receber esse benefício. O nome desse benefício é benefício de prestação continuada. Ele foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social e ele é um benefício num valor de um salário mínimo que é devido ao idoso com 65 anos, seja homem ou seja mulher, e ao deficiente também, cuja renda familiar seja igual ou inferior a um quarto. Então, se for acima de um quarto, mesmo que seja idoso ou deficiente, pode não ter direito. Esse critério renda ele pode ser afastado. Só que aí nós temos publicidades, não é, em grandes meios de comunicação, dizendo que a pessoa tem direito ao benefício, que a pessoa tem direito a uma aposentadoria, mesmo que ela não tenha contribuído com o INSS. Então isso é muito perigoso, porque induz essa pessoa ao erro, né? Ela acha que assim, eu nunca contribuí, então eu vou ter direito ao benefício do INSS, vou receber uma aposentadoria. Não, não vai receber. O sistema do INSS é um sistema contributivo. Você contribui para lá na frente, quando você precisar, você ter esse retorno, né? Tanto que o nome do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. E para você ter direito a seguro, você tem que fazer o quê? Pagar. Se você não paga, você não tem seguro. Se você quer, por exemplo, ter um seguro de carro, você tem que pagar, né? Seguro do celular, principalmente na nossa região, que é uma situação de violência extremada aqui no nosso estado, não é? Se você não paga um seguro, né, e acontece algum sinistro, você não vai conseguir exigir absolutamente nada. Então, para você ter direito a benefício do INSS, é importantíssimo que você contribua. E aí, para que as pessoas elas não fiquem na dúvida, a diferença entre a aposentadoria do INSS e o benefício de prestação continuada é a questão do 13º. O aposentado ele tem direito a 13º. O BPC da LOAS, por ser um benefício assistencial, ele não tem 13º, porque nós só temos 12 meses. Então, o aposentado vai ter 13º e o beneficiário do BPC LOAS não vai ter o 13º. Ele só vai receber um salário mínimo durante os 12 meses. Lembrando que a aposentadoria, depois que você recebe, ela se torna vitalícia, até o momento da sua morte, não é? O benefício de prestação continuada, ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, alguém do grupo familiar começou a trabalhar e começou a ganhar bem, o benefício pode ser cortado, mesmo que a pessoa tenha 65 anos ou que ela seja deficiente. E, por exemplo, já que a pessoa pegou, viu a propaganda e chegou e foi lá ver, qual seria o próximo passo que ela acha que tem direito? Como Uhum. é que ela resolveria isso? Às vezes ela é induzida, então ela vai achando que ela vai ter direito, dependendo do que for. Se ela tiver 65 anos, muitos desses que atuam dessa forma, eles orientam o cliente até a omitir informações. Então, você é casada, diz que você se separou da pessoa. Aí a pessoa preenche um termozinho lá, dizendo que se separou há um determinado tempo e que mora sozinha e que não tem renda nenhuma. E aí ela consegue receber o benefício, né? Só que aí o INSS ele faz as chamadas operações pente fino, que são os MOBs, né, que são os monitoramentos operacionais de benefício, que é justamente para ele poder ficar assim, ó, acompanhando. E às vezes, num deslize, a pessoa traz uma informação. E o INSS, quando cruza esses dados, obtém isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa disse que estava separada. E aí, quando o cônjuge dela morre, ela dá a entrada num pedido de pensão por morte, por exemplo. Aí o INSS vai dizer assim, mas você não disse em determinado momento que você estava separada? Então,
Como é que é isso, né? Então você mentiu, e o mentir em documento público é crime. Então o que ele faz? Ele diz assim: já que você mentiu desde o início, você vai ter que devolver todos os valores recebidos desde o início. E às vezes é uma pancada. Caramba, e tem que ser de uma vez só. Nós já tivemos casos lá no escritório que nós atendemos, que as pessoas foram orientadas de uma forma equivocada e elas bateram na porta do escritório desesperadas porque chegaram com uma carta de cobrança de R$80 mil. Nossa. Uma outra de 140. E ela, doutor, como é que eu vou pagar isso? Eu nem sei. Aí a gente vai fazer toda a análise do histórico dessa pessoa, a gente identifica que ela recebeu de forma irregular. Então, advogado não faz milagre, tá, gente? Às vezes a gente tenta minimizar os problemas. Então, façam certo para não terem problema, para não ter dor de cabeça. E aí, quando isso acontece, a gente tenta minimizar os danos. Às vezes acontecem realmente erros. Nós tivemos um caso de uma pessoa deficiente que o INSS disse que ela omitiu a renda, porque o marido dela trabalhava e ele fazia horas extras. E as horas extras, elas incorporam a remuneração do trabalhador. Então, o INSS falou o seguinte: olha, você omitiu essa informação, então você vai ter que devolver. Ela recebeu lá uma carta de cobrança de 85 mil, ela chegou desesperada, ela era deficiente, falou: doutor, eu não tenho como pagar. Nós entramos na justiça, o INSS já tinha suspendido o benefício dela, conseguimos reverter a suspensão, devolver o benefício dela e ainda cancelar a cobrança. Mas por quê? As horas extras nem sempre elas são habituais. Então, há variações, depende da empresa, né? Então, por elas não serem habituais, elas não se incorporam totalmente à remuneração daquele trabalhador. Então, por essa oscilação, o INSS não poderia suspender, nós conseguimos. Mas esse é um caso. Existem muitos outros casos bem fraudulentos. E aí o INSS está de olho em todos eles. Acaba que cada caso realmente é um caso, né? Justamente. No direito, essa é uma máxima que nós temos.